Meus amados irmãos e caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a essa mensagem esclarecedora e de instrução. Hoje vou expor a realidade de alguns fatos que estão por trás do atual conflito entre israelenses e palestinos com o tema A Verdade sobre a Palestina. Na passagem para a era cristã, o Império Romano viveu seu apogeu com inúmeras conquistas militares que fizeram dessa civilização a maior potência político-econômica da antiguidade. Chegando ao século I depois de Cristo, Roma tinha alcançado o domínio sobre a região do atual Israel, lugar onde enfrentaram a complicada resistência da civilização judaica. Foi nesse contexto que diversas profecias sobre salvadores do povo judeu ganharam grande força. A promessa de um Messias era alvo de uma grande contenda religiosa, pois o povo judeu divergia sobre a natureza desse Salvador. O vindouro líder conduziria os judeus a um tempo glorioso pela força das armas ou com discurso de renovação de princípios morais e religiosos. É nesse contexto que compreendemos por que a figura de Jesus Cristo causava opiniões divergentes entre a população judaica. O ministério terreno de Jesus, na verdade, frustrou aqueles que desejavam um líder militar que enfrentasse Roma. Entretanto, outros messias também surgiram com o intuito de promover um levante militar contra Roma. O mais famoso dos messias guerreiros foi um zelote chamado Bar Koba. Os zelotes compunham um grupo religioso militar que defendia a sublevação enquanto meio capaz de dar fim à dominação romana. Entre outras crenças, os zelotes eram estritamente fiéis às tradicionais leis judaicas e não aceitavam nenhum tipo de influência cultural estrangeira. Paralelamente, acreditavam que Roma impedia que o prometido reino de Deus viesse a ser estabelecido. Entre os primeiro e segundo século, algumas revoltas já demonstravam claramente a presença dessa tendência político anti-romana. No governo do imperador Adriano, os conflitos entre judeus e romanos pareciam ganhar uma trégua, quando essa autoridade romana permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo sagrado. No entanto, Adriano era favorável ao processo de helenização dos povos dominados e por isso criou escolas de grego na cidade de Jerusalém. No ano 127 da era cristã, deixando a situação ainda mais hostil, o imperador romano baixou um decreto proibindo a prática da circuncisão. Tal medida enfureceu a população judaica, pois esse antigo ritual consagrava a reafirmação identitária e religiosa para o povo judeu. Foi a partir de então que os zelotes começaram a arquitetar secretamente um plano para retomar o controle de Jerusalém. Entre tantos participantes estava Simão Bar Kokhba, um destacado estrategista do grupo zelote. Sua ação militar era bastante ousada e levava em conta a notória superioridade bélica dos soldados romanos. Por isso, o até então desconhecido Bar Kokhba preparava seus comandados em pequenas ações organizadas com o objetivo de conquistar gradualmente as posições controladas pelos romanos. Aclamado como líder militar e Messias, Bar Kokhba decidiu mudar seu segundo nome para Koba, termo que significa filho de uma estrela. Por volta de 134 d.C., o grupo de Koba conseguiu tomar o controle sobre a sagrada cidade de Jerusalém. Após a conquista, Bar Kokhba tornou-se chefe político de um estado teocrático essencialmente preocupado em formar um exército judeu capaz de expulsar os romanos para todo sempre. No entanto, a reação romana contou de uma ardilosa ação militar que construiu estradas com o objetivo de conquistar regiões importantes no abastecimento da cidade de Jerusalém. Contando com o sucesso da tática adotada, os romanos conseguiram encurralar os judeus na cidade de Jerusalém e promover os primeiros confrontos naquele mesmo ano. Percebendo a inevitável derrota, Bar Kokhba e seus homens decidiram fugir para a cidade de Betá. Entretanto, em agosto de 135, o bem preparado exército romano reconquistou Jerusalém e prendeu o corajoso Messias guerreiro. Julgado, foi condenado à decapitação. Depois do cumprimento da sentença, a cabeça do líder revoltoso foi apresentada ao imperador romano e uma nova política de controle recaiu sobre a população judaica. A população de várias aldeias foi perseguida e assassinada pelas autoridades romanas. Além disso, mais de 5.000 fortificações encontradas na região da Judéia foram imediatamente derrubadas e os judeus foram declaradamente banidos das possessões do Império Romano. Alvo de um interminável debate,
Os aficionados pela história do povo judeu não sabem dizer ao certo o que significou a ação liderada por Bar Koba. Seria ele um fervoroso líder imbuído de uma grande fé? Ou um aventureiro ambicioso que não levou em conta a opulência de seus poderosos inimigos? Sem uma resposta definitiva, Bar Koba ganhou destaque especial na trajetória da civilização judaica. O grande fato é que foram mortos todos os homens com mais de 14 anos e as mulheres e crianças foram vendidas como escravos. Foram mortos, segundo a contagem romana, 585 mil pessoas, ou seja, 585 mil judeus. Podemos assim afirmar que este foi o primeiro genocídio sofrido pelos judeus. Adriano muda o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina e aquela província passa a se chamar Palestina, que significa terra dos filisteus, justamente uma forma provocativa, tendo em vista que os filisteus sempre foram os inimigos mais ferozes dos judeus. Quanto ao restante dos que sobraram, foram espalhados por todo o império, sendo conhecida como a diáspora. Vamos entender de fato onde começou a ser usado o nome Palestina. A origem do nome Palestina está associada à presença dos filisteus na região. Os filisteus eram um povo que habitava as planícies costeiras da região que hoje é Israel e a faixa de Gaza, durante a Idade de Ferro, entre os séculos 12 a.C. e 7 a.C. A palavra Palestina é derivada do termo grego Filistia, que por sua vez é uma adaptação do nome hebraico Peleste, usado para se referir aos filisteus. Após a conquista da região pelos romanos no século 2 a.C., eles renomearam aquela província como Judéia, ou em latim Judaea, em referência aos judeus que viviam na área. O nome Palestina foi amplamente reintroduzido após a dispersão da população judaica na diáspora em 135 d.C. Os romanos utilizaram o nome Palestina para se referir à província, como uma forma de apagar as conexões judaicas com a terra. Assim, embora o nome Palestina esteja relacionado aos filisteus, ele também tem uma história posterior e complexa de uso, tornando-se o nome da região que abrangeu a área geográfica que hoje inclui Israel, a faixa de Gaza e partes da Cisjordânia. Vamos agora entender a origem étnica dos palestinos, ou seja, os palestinos como raça em si. A origem étnica dos palestinos é complexa e multifacetada. E a identidade palestina é moldada por uma história longa e rica na região do Levante, que inclui o que é hoje Israel, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e partes de países vizinhos. Os palestinos são descendentes de vários grupos étnicos que habitaram a região ao longo dos séculos. Alguns dos principais elementos étnicos que contribuíram para a formação da identidade palestina incluem árabes. A maioria dos palestinos se identificam como árabes. Historicamente, a região foi habitada por povos árabes que já estavam presentes antes e durante a chegada do islamismo à região no século VII. Cananeus. Antes da chegada dos filisteus, cananeus habitavam a área que é agora Israel e a Palestina. A herança cananeia é uma parte da história étnica e cultural da região. Outros grupos étnicos também fazem parte. A região historicamente foi o cruzamento de culturas e impérios. E outros grupos étnicos, como assírios, persas, romanos e otomanos, também influenciaram a composição étnica da população ao longo dos séculos. Meus amados irmãos e caros ouvintes, é importante ressaltar que a identidade palestina não se baseia unicamente na etnia, mas também em uma história compartilhada, com cultura sob influência de diversos povos e impérios que dominaram ali aquela região ao longo dos séculos. Em resumo, os palestinos são um grupo miscigenado, digamos assim, com raízes históricas que incluem, como eu já disse, árabes, cananeus e outros grupos. Portanto, ao observarmos hoje os veículos de comunicação com seu jornalismo fracassado, percebemos claramente que não há nenhuma preocupação em expor a verdade como ela é de fato. Em vez disso, prefere apresentar informações distorcidas e tendenciosas para promover suas agendas esquerdistas. Baseio-me no que está acontecendo em nosso Brasil e noto que o atual governo de um ex-presidiário não condenou até o momento os atos terroristas perpetrados pelo Hamas, nos quais milhares de pessoas, incluindo brasileiros, foram assassinadas. Em nenhum momento foi feito um apelo pela libertação das pessoas sequestradas.
mesmo com uma brasileira entre elas. Lamentamos pelos inocentes que estão em Gaza, mas as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas e foi o povo de Gaza que dera o poder a estes terroristas que são amados e venerados pela esquerda brasileira. Queridos, a minha preocupação com essa mensagem é esclarecer, ajudar as pessoas a compreender um pouco mais da realidade Palestina e Israel. Às vezes, quando a gente olha assim de imediato, sem entender e sem saber do que vem lá de trás, ficamos perplexos e colocamos em pé de igualdade, tanto judeus como palestinos. Mas é importante entender o seguinte: na Constituição do Hamas, o que eles pregam é a eliminação de todo judeu e cristão da face da terra. Eles não querem conviver primeiro com judeus e depois com cristãos. O que eles querem é dominar o mundo e eliminar pela morte todos os outros. Não vamos colocar em pé de igualdade judeus e palestinos, mas vamos entender o seguinte: ali existe um movimento demoníaco. Mas além disso tudo, serve para nós como um relógio, porque a Bíblia diz que Israel é o relógio de Deus. E tudo isso que está acontecendo deve nos despertar, deve chamar nossa atenção para a volta de Jesus. Olha, só não vê quem não quer ver, porque está tão claro, está tão nítido o que está acontecendo no planeta. Nós vimos aí recentemente uma pandemia, nós temos visto uma perseguição num país pacifista como o Brasil, uma perseguição contra a igreja. A igreja hoje quase estamos na condição de criminosos, a ponto de não poder pregar a palavra como ela é, porque estamos passivos a ser condenados e até presos. Então, queridos, aproveite tudo isso, essa história, esse fundo histórico que eu apresentei para vocês, para ficar atento, porque Jesus está voltando. Que Deus proteja Israel, que tenha compaixão dos inocentes palestinos e que faça justiça sobre os maus. Recebam essa mensagem de instrução e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.